Olá, eu sou o professor Walter Colichon e vou apresentar o trabalho sobre a redução da vazão no rio Carinhanha nos últimos anos, que pode ser explicada pela redução da chuva. Eu fiz esse trabalho juntamente com os doutorandos Pedro Frediani Jardim e Rafael Barbedo Fontana. O objetivo do trabalho é analisar de forma bastante preliminar o papel que teve a chuva e a sua variação ao longo do tempo na alteração da vazão do rio Carinhanha, que a gente observa que nos últimos anos teve uma redução, nas últimas décadas teve uma redução da vazão desse rio. E esse é apenas um exemplo de vários que aconteceram em diversos locais na região centro-oeste, na região sudeste do Brasil, de redução de vazão. E por que a vazão de um rio muda ao longo do tempo? Pode ser por variabilidade climática natural, que naturalmente existem ciclos climáticos de maior precipitação, menor precipitação, por exemplo. Pode ser também por efeito de mudanças climáticas, que são alterações mais permanentes no tempo. E pode ser também por mudanças antrópicas, como alteração da vegetação ou do uso da terra, por exemplo, desmatamento ou reflorestamento. E por fim, muito importante também na realidade brasileira, alterações dos usos da água, com incrementos grandes de usos como o uso para irrigação, por exemplo. Para a gente entender o papel da chuva, a gente tem que pensar no balanço hídrico de uma bacia. Então, numa bacia que a gente puder desprezar a variação de armazenamento, a gente tem o total de chuva, que vai se transformar ou em evaporação, evapotranspiração, que é o retorno da água para a atmosfera, e vazão. Em bacias em que chove relativamente pouco, como nesse exemplo aqui, uma bacia que chove 1000 milímetros por ano, e em regiões tropicais, a gente tem a maior parcela da água que sai dessa bacia é evaporação, não a vazão. Então, o que acontece com uma bacia como essa, quando por algum motivo passa a chover um pouco menos? Se a gente imaginar essa bacia com 10% de redução da chuva, então a gente passa de uma situação em que chove 1000 milímetros por ano para uma situação que chove 900 milímetros por ano. E se a gente fizer a suposição de que tanto a evaporação como a vazão são linearmente dependentes da chuva, então tanto a evaporação como a vazão vão ter redução. A consequência é uma redução de apenas 10% na vazão, que está elencada aqui. A gente passaria de 150 metros cúbicos, ou 150 milímetros por ano para 135 milímetros por ano. Então teve uma redução equivalente à redução da chuva. Mas se a gente imaginar que essa bacia sofre uma redução de 10% da chuva, mas que a evaporação, a evapotranspiração na bacia não é linearmente dependente da vazão, que por algum motivo a evapotranspiração se mantém razoavelmente constante. Nesse caso, a gente tem uma redução muito maior na vazão, porque dos 900 milímetros que passaram a atingir a bacia na forma de chuva, 850 permanecem saindo na forma de evapotranspiração. E a gente tem somente 50 milímetros por ano saindo na forma de vazão, ou seja, uma redução de 63%. E se a gente tiver uma redução de 10% na chuva e um aumento da evapotranspiração, a situação seria ainda mais dramática. Por que a evapotranspiração poderia aumentar? Bom, por vários motivos, mas se chove menos, pode haver mais insolação e menor umidade do ar. A gente observou isso em várias estações meteorológicas no Brasil, em que um aumento da chuva resulta num aumento da umidade relativa do ar, que teria um impacto negativo, então, na evapotranspiração, ou seja, mais chuva, menos evapotranspiração, menos chuva, mais evapotranspiração. E também uma relação entre a quantidade de chuva no mês de janeiro, por exemplo, com a
as horas de sol observadas, né? Quanto menos chuva, mais horas de sol, mais insolação, maior evapotranspiração. Também poderia ter relação com o aumento da temperatura, com a vegetação reagindo à falta de chuva, produzindo raízes mais profundas e buscando água de profundidades maiores, ou seja, tentando manter a sua evapotranspiração apesar da redução da chuva. Também por interação entre água superficial e água subterrânea, a evapotranspiração na bacia pode estar concentrada em áreas que são naturalmente úmidas, como a zona ripária. Existe um trabalho recente que mostra que, do ponto de vista global, a evapotranspiração aumentou, a evapotranspiração sobre a Terra aumentou no período de 2013 a 2019. Em parte é por isso que as mudanças são, em geral, mais pronunciadas na vazão do que na chuva. Então, em análises de tendência, muitas vezes a gente encontra a seguinte situação. A análise de tendência não mostra uma tendência significativa da chuva, porque ela tem bastante ruído, mas ela mostra uma tendência significativa da vazão. E a tentação, então, é pensar que existe algum outro motivo, além da chuva, que está causando a redução da vazão. Uma estratégia comum nesse caso é usar modelos hidrológicos do tipo chuva-vazão para analisar qual seria o efeito somente da alteração da chuva. A hipótese que se assume aí é que o modelo hidrológico ele representa o comportamento que a bacia teria se somente a chuva variasse. Então a gente tem aqui os dados de chuva observada e os dados de vazão observada. E a gente roda um modelo com a chuva observada, a gente tem a vazão simulada, que é diferente da série de vazões observadas. E a gente atribui essa diferença a uma outra causa. Poderia ser usos consultivos, mudança da vegetação. Mas essa estratégia nem sempre é a mais adequada, porque o modelo hidrológico pode estar falhando em representar o comportamento real da bacia. Diversos trabalhos recentes eles mostram que o desempenho da maioria dos modelos hidrológicos durante períodos muito longos de seca ele não é bom. Aqui a gente tem um trabalho de Fowler de 2020, né? E é um trabalho muito recente, mostra que diversos modelos hidrológicos falham em representar os efeitos da seca prolongada lá na Austrália, que foi chamado de seca do milênio no sudeste da Austrália, né? Os modelos, em geral, eles superestimam a vazão ao final de um período longo de estiagem. E esse não é o único trabalho, e a Austrália não é a única região em que aconteceu isso. Existem outros trabalhos que mostram esse comportamento. É o caso, por exemplo, do MGB. A gente tem aqui um hidrograma do MGB e com dados observados também, dados observados em azul, dados simulados em vermelho, no Rio Doce, aqui no Brasil. O hidrograma parece ok, a gente tem aqui métricas de Nash-Sutcliffe relativamente boas, Nash-Sutcliffe 0,82, o Nash dos logaritmos também não está ruim, um viés baixo, né? E aparentemente está uma boa calibração, o modelo representa bem o que está acontecendo nessa bacia. Mas quando a gente olha a estiagem mais recente, a gente observa na estiagem mais recente que tem um desvio sistemático com as vazões simuladas mais altas, muito mais altas do que as vazões observadas. Então, indo agora para o rio Carinhanha. O rio Carinhanha ele fica entre a Bahia e o estado de Minas Gerais e ele é um importante tributário do rio São Francisco. A região da bacia do Carinhanha é uma região relativamente seca, em que predomina a vegetação de cerrado e tem a presença de veredas, que são essas áreas mais úmidas ao longo da rede de drenagem.
O rio Carinhanha ele tem um comportamento no hidrograma dele que a gente observa uma redução das vazões desde meados da década de 80 até hoje praticamente. Então, só para comparar, a gente tem aqui a década de 91 até 2000, uma Q95 de 92 metros cúbicos por segundo no rio Carinhanha, no posto fluviométrico Juvenile. E no período mais recente, 2011 a 2020, a Q95 passou a 53 metros cúbicos por segundo. Ou seja, a vazão na estiagem caiu quase pela metade nesse rio. E isso é representativo de outros rios da mesma região. Aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Então, o questionamento é: qual é a causa dessa redução de vazão? Qual é o papel, por exemplo, da variabilidade da chuva, de uma eventual redução da chuva nesse processo? A gente escolheu a bacia do rio Carinhanha porque ela é uma bacia que ela tem pouca alteração de vegetação de uso da terra, pelo menos no período entre 85 e 2019. Esses mapas mostram que houve apenas algumas poucas alterações. Boa parte da bacia da cabeceira é protegida por um parque nacional, então as alterações não foram tão profundas como em outras bacias da região. E nessa bacia, então, a gente aplicou o modelo hidrológico MGB, é um modelo distribuído. Eu não vou detalhar aqui a aplicação do MGB, a gente calibrou o modelo hidrológico e procurou analisar, então, qual alteração que poderia ser explicada apenas pela alteração da chuva. Como resultado, então, a gente tem o seguinte: no período de 91 a 2000, a vazão média observada foi de 137 metros cúbicos por segundo. De 2011 a 2020, a vazão observada foi de 88, uma redução de 36%. Quer dizer, tem uma redução de 36% aqui na vazão observada. A vazão simulada, no período de 91 a 2000, a gente tem 154, e no período de 2011 a 2020, 89, uma redução de 43%, né? Somente devido à chuva. Na Q95, no período de 91 a 2000, a gente tem a vazão de 94, e no período de 2011 a 2020, a gente tem 56 metros cúbicos por segundo, uma redução de 41%. Nas simulações, a gente tem 92 metros cúbicos por segundo aqui no período de 91 a 2000 e 53 metros cúbicos por segundo aqui no período de 2011 a 2020, uma redução de 43%. Isso mostra que, aplicando o modelo hidrológico MGB na bacia, a gente pode representar essa diminuição da vazão desse período aqui para esse período aqui, tanto na vazão média como na vazão mínima, simplesmente utilizando os dados do histórico de chuva. Isso sugere que, possivelmente, nessa bacia, a redução da chuva é suficiente, então, para explicar essa redução da vazão. Não é uma prova, mas é um indício, digamos assim. Para concluir, então, o que a gente pode dizer é que a mudança na vazão de um rio não necessariamente é proporcional ou igual à mudança na chuva. A chuva ela pode diminuir 10% e a vazão do rio pode cair 30%, 40%. Isso é muito comum. Então, esperar que exista essa linearidade não é adequado. Outra situação é que os modelos hidrológicos, muitas vezes, eles falham em representar os efeitos de secas prolongadas. A gente tem que melhorar, na verdade, os modelos hidrológicos nessa capacidade de representar esses processos de longo prazo. Já no caso do Carinhanha, a gente conseguiu mostrar que, aplicando o MGB, é possível representar ou reproduzir a redução da vazão dos anos recentes simplesmente utilizando os dados de chuva. E isso sugere que nessa bacia, também nas outras, um dos fatores principais, então, é a redução da chuva, né? Não foi necessário, por exemplo, considerar a alteração da vegetação, nem considerar o aumento de uso consultivo que eventualmente existe na bacia.
Então, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, o papel da redução da chuva na redução da vazão pode estar sendo subestimado em diversos estudos que estão sendo realizados no Brasil.